Fala aí galera, beleza? Josa no seu mais no vídeo. E galera, no vídeo de hoje eu trago para vocês as 10 melhores rivalidades da história da WWE. Lembrando galera, que essa lista aqui é só minha opinião mesmo, as que eu acho que são as 10 melhores. Se você não concorda, deixa a opinião de vocês nos comentários. Antes de começar, claro, eu achei que vocês que deixar seu like no vídeo. Eu sei que não é aqui no canal, se inscreva. Fora inicialmente algumas menções honrosas, eu vou trazer aqui a rivalidade do Daniel Bryan com a Autoridade. Cara, eu vou colocar essa rivalidade aqui na menções honrosas, porque apesar de eu achar que essa rivalidade ela não está em si entre as melhores de todos os tempos, mas eu acho que é uma rivalidade que ela merece uma menção honrosa, porque foi uma rivalidade que foi bastante interessante, para dizer assim, porque ela variava de muitos fatores, como por exemplo o jeito no qual ela nasceu, né? Porque foi de um modo completamente inesperado, foi lá com o Cash-in do Randy Orton no SummerSlam, contra ele tornando o Rio virando aliado do Randy Orton, dois que eram grandes rivais. Então assim, foi uma rivalidade que eu acho que deu muita coisa boa para a WWE. E foi essa rivalidade que o Daniel Bryan cresceu muito, no nome dele cresceu muito, né? Ele já vinha em crescimento anteriormente, mas acho que foi a partir dessa rivalidade que o Daniel Bryan estourou muito, que ele deu um boom na carreira dele. E essa rivalidade que teve um grande assim, ocorrido, que foi quando Daniel Bryan ganhou lá o Mundial no main event da WrestleMania, que no caso tinha sido aquele combate triplo, que era ele, o Randy Orton e o Batista. Isso que anteriormente o Daniel Bryan tinha enfrentado o Triple H, venceu o Triple H naquela mesma WrestleMania. Então assim, eu vou colocar essa rivalidade aqui nas menções honrosas, porque apesar de que essa rivalidade eu não acho que ela tenha sido a melhor de todos os tempos, ou esteja entre as melhores, mas eu acho que ela merecia uma menção honrosa. Aí, também na menção honrosa, eu vou colocar aqui a rivalidade entre Braun Strowman e Roman Reigns. Cara, essa rivalidade aí foi uma rivalidade que eu achei muito interessante, porque quando ela começou, muita gente colocou pouco hype nela. A gente, o Roman Reigns nesse período aí, muita gente já hateava ele, desde esse tempo aí, ele já era bastante hateado. E um Braun Strowman que tinha um futuro duvidoso, porque não fazia em si tanto tempo, que ele tinha se separado lá da White Family, que ele tinha começado a carreira solo. E ele estava precisando em si de uma coisa que colocasse os fãs confiando nele. E ele não tinha essa coisa ainda. Nesse período aí o Braun Strowman estava desenvolvendo, não é que ele está em fase ruim, mas o Braun Strowman ele estava desenvolvendo ainda o nome dele. E olha que foi uma rivalidade que surpreendeu muitos fãs, porque foi nessa rivalidade aí que o Braun Strowman mais se destacou. Eu acho que foi a melhor rivalidade dele na WWE até hoje, foi essa rivalidade dele com o Roman Reigns, porque ela teve vários combates, os dois se enfrentando várias vezes, enfrentando em backstage, quebrando várias coisas, Braun Strowman virando carro, virando ambulância. Então assim, cara, foi uma rivalidade que eu acho que o Braun Strowman foi aí que ele ficou mais reconhecido pelos fãs. Então assim, foi uma rivalidade que desenvolveu muito o Braun Strowman, não só ele, mas também o Roman Reigns, né? O Braun Strowman em si o rio da rivalidade, os fãs apoiavam mais ele do que o próprio Roman Reigns, né? Até porque não é muito difícil, porque o Roman Reigns nessa época era muito hateado. Mas cara, foi uma grande rivalidade. E assim, apesar de que eu não vou colocar ela aqui na lista principal, mas eu acho que não posso tirar a grandeza dela sem deixar de colocar ela nas menções honrosas, né? Porque foi uma rivalidade bastante interessante e merece pelo menos uma mençãozinha honrosa aqui na nossa lista. Daí agora sim, abrir a lista principal, na 10ª posição eu vou colocar um empate entre duas rivalidades, e uma delas é a rivalidade entre Stone Cold Steve Austin e Bret Hart. Cara, essa foi uma rivalidade que eu achei muito interessante daquele período, porque tipo assim, foi exatamente nessa rivalidade que a gente teve o Stone Cold que a gente conheceu na Attitude Era. Porque assim, Bret Hart é um nome que estava muito em alta na época, né? Não só na época, mas Bret Hart é um nome que na WWE ele teve uma carreira de grande sucesso, é um nome que ele sempre esteve quase sempre em alta na WWE, né? E o Stone Cold ele nem sempre esteve em alta. Ele começou a se desenvolver um pouco quando venceu o King of the Ring. Foi uma espécie de primeiro destaque dele, digamos assim. Mas não foi um grande destaque do Stone Cold, a ponto do Stone Cold ele ser um cara que, tudo bem, vai ser um cara que tá se destacando aí, mas que não era tinha um futuro incerto, podemos dizer assim, né? E cara, foi a partir desse combate que a gente começou até o Stone Cold que a gente conhece, que o Stone Cold começou a ser mais querido pelos fãs, porque a gente tinha o Stone Cold que até então tinha uma certa atitude de heel, e o Bret Hart que até então era o face da storyline lá, da rivalidade. E o que aconteceu, cara? Foi nessa rivalidade aí que a gente teve um combate entre os dois, que o Bret Hart em um certo momento aplicou seu finalizador, que é aquela chave de submissão, no Stone Cold. Só que assim, o Stone Cold ele preferiu desmaiar do que dar tap out. O Bret Hart ficou com raiva e começou a meio que atacar o Stone Cold. E daí aconteceu que o Bret Hart acabou virando o heel e o Stone Cold virou o twinner, né? Porque o Stone Cold ele meio que nunca foi babyface, né? Ele é twinner, mas começou a virar o Stone Cold querido pelos fãs, que nem ele ficou no tempo lá do Tudo Era.
Então eu vou colocar essa rivalidade aí aqui na 10ª posição. E no caso, ela está empatada com uma outra rivalidade, que coincidentemente, olha que interessante, também o Bret Hart está no meio dela. Que no caso, é a rivalidade entre o Heartbreak Kid, Shawn Michaels e o Bret Hart. Essa rivalidade aí, eu acho que a maioria aí lembra dela, muito associado àquela treta lá do Bret Hart com o Vince McMahon. Aquela treta lá de backstage, em que o Bret Hart deu um soco no Vince McMahon. Pois bem, isso aí até que eu acho que chama muito atenção essa rivalidade aí, né? Até mais que a própria rivalidade. Mas, cara, eu acho que essa rivalidade aí, ela merece ser lembrada por outras coisas que foram muito chamativas nela. O primeiro ponto é que, assim, a gente tinha um Shawn Michaels que ele não era o Shawn Michaels que a gente conhece hoje. No período aí em que o Shawn Michaels, ele começou essa rivalidade dele com o Bret Hart, o Shawn Michaels era mais um nome de midcard, um nome das tags. Era um jovem talento, podemos dizer assim. Não era o Shawn Michaels que a gente conhece, o Shawn Michaels que ele é tido como Mr. WrestleMania, que é o cara que faz os melhores combates na WrestleMania. Ele não era conhecido como o nome que a gente conhece hoje. E eu acho que foi a parte dessa rivalidade aí que o Shawn Michaels ele passou a ser um nome mais reconhecido, que ele passou a ter mais reconhecimento do main card na WWE, que foi a partir de quando ele venceu o Mundial lá do Bret Hart, que ele passou a ser o Shawn Michaels, né? O Shawn Michaels que a gente conhece, e passou a se destacar muito na WWE, e passou a ter a grande carreira que ele teve adiante na empresa. Na 9ª posição, eu vou colocar a rivalidade entre Kurt Angle e Brock Lesnar, cara. Essa rivalidade que, meu amigo, foi uma grande rivalidade. E diga-se passagem, vai ressaltar isso, que foi uma rivalidade que ela foi até main event de WrestleMania já. Olha só que grande rivalidade. Porque a gente tinha um Kurt Angle que estava muito em alto nesse período, e um Brock Lesnar que ele se destacou muito na WWE e vinha se destacando desde que ele é um jovem talento até então, né? O Brock Lesnar, ele se destacando muito dele que ele venceu o The Rock, vencendo lá o Mundial. Então, tipo assim, o Brock Lesnar se destacando muito. Então, a gente tinha dois nomes muito em alta naquele período lá. E a gente vê esses nomes aí rivalizando. A gente tem coisa muito pressão nessa rivalidade, como por exemplo, o Brock Lesnar dá até pau, cara. E uma coisa que vale até ressaltar também, que é assim, poucos falam isso do Kurt Angle, mas o Kurt Angle é um nome que muitos até pouco falam disso, mas ele é um nome que fez mais caras assim, que lenda, digamos assim, da até paute. Porque assim, ele já fez nomes como Stone Cold, John Cena e também o Brock Lesnar. Darren Tepaute, ele já fez esse nome da Tepaute. No combate dos dois teve no SummerSlam, porque os dois não se enfrentaram só no WrestleMania, se enfrentaram também em SummerSlam. E o Kurt Angle fez o Brock Lesnar da Tepaute. E também tem aquele combate de WrestleMania que foi um grande combate. E esse foi um dos, ou se não o combate que o Brock Lesnar mais mostrou que ele sabe realmente lutar. Que é o combate que muitos usam como exemplo. Que o Brock Lesnar ele fez aquele Shooting Star Press lá, a terceira corda, que foi um spot muito impressionante. Que o Brock Lesnar quase quebrou o pescoço, quase lesionou feio naquele spot. Mas que o Brock Lesnar mostrou que ele realmente é um cara que sabe lutar. E cara, foi uma grande rivalidade entre esses dois aí. Rendeu grandes combates. E com certeza não colocaria numa posição diferente, senão o 9º lugar. Daí, na 8ª posição, eu vou colocar a rivalidade entre Triple H e The Rock. A gente tinha um The Rock, que era um cara que ele estava muito em alto no período, né? The Rock, muito em alto no período. Ele que estava indo muito bem, naquele período vencia vários mundiais. E a gente tinha um Triple H, que assim, o Triple H ele já tinha vencido alguns mundiais, quando ele começou a rivalizar com o The Rock. Porém, o Triple H, ele era um nome que ele não tinha o destaque comparado ao do The Rock. E foi justamente nessa rivalidade aí que eu acho que o Triple H ele começou a ser um cara que ele começou a ter mais aquele papel de líder, que ele começou a ter, que ele particularmente tem nas rivalidades que ele fez mais recentemente na WWE, as mais recentes que ele teve, as mais recentes nas quais ele foi líder, que ele liderou. Então, eu acredito que foi justamente nessa rivalidade aí que o Triple H ele começou a ser o Triple H, aquele Triple H líder. Porque assim, não é só o mundiais que faz um superstar se tornar grande do jeito que ele é o que ele faz de relevante, sabe? E eu acho que não é só você ganhar um mundial, você tem que fazer coisas interessantes com esse mundial. E assim, o Triple H para os mundiais, ele não vinha em si fazendo coisas tão interessantes. Ele era tido como um cara que, eu sou um cara aqui que é ajudado muitas vezes e que nunca é o protagonista. E eu acho que nessa rivalidade dele aí com o The Rock, que ele possa ser um cara mais protagonista, que ele passou a ser mais o rio da parada lá que decidia as coisas. Então é uma grande rivalidade que rendeu vários grandes combates, né, cara? Eu acho que a gente teve grandes combates entre esses dois aí. E até hoje eu acho que a gente sente muita saudade desse período aí. Porque eu achei impressionante que foi uma rivalidade que eles variaram muito, sabe? Assim, de combates. Não em questão de estipulações. Estipulações, às vezes, outras até dão uma repetida.
mas em questão do que ocorria nos combates, o final deles, eles variavam bastante, cara. Eu lembro que quando esses dois iam se enfrentar, a gente não tinha assim uma previsibilidade, era imprevisível completamente, porque tinha probabilidade tanto do The Rock vencer quanto do Triple H vencer. Inicialmente eu acho que isso ocorria muito, porque o Triple H ele vencia com muita ajuda, e depois o Triple H começou a vencer com assim, mais limpo, né? Então passou a ser uma coisa mais equilibrada, cara. Então eu acho que Triple H contra The Rock foi uma rivalidade muito interessante, e com certeza eu acho que ela não podia ficar em outra posição senão o 8º lugar. Na 7ª posição eu vou colocar a rivalidade entre John Cena e o Vibra Randy Orton. Meus amigos, o que dizer essa rivalidade? Essa é uma rivalidade que a gente tinha um Randy Orton, que quando ele começou a rivalizar com o John Cena, estava muito em alta, e um John Cena que quase sempre na WWE ele esteve em alta, né? E tipo assim, cara, é uma rivalidade que ela perdurou por muito tempo na WWE. E foram vários pay-per-views que esses dois se enfrentaram. Mas eu acho que o principal combate dos dois foi aquele combate Iron Man, cara. Que, meu amigo, que combate mesmo. Eu acho que disparado dos dois foi o melhor combate. Mas tem alguns que podem dizer que foi o combate do Hell in a Cell que os dois tiveram. Mas, cara, pra mim, aquele ali inseparavelmente foi o melhor, cara. Disparado foi o melhor. Porque foi um grande combate. Mas é uma rivalidade que perdurou por muitos anos na WWE. Sempre que tem um crossover entre esses dois aí, que esses dois se enfrentam, os fãs sempre fazem questão de falar dessa rivalidade aí, porque foi uma grande rivalidade e com certeza eu acho que não merecia outra posição senão essa 7ª, porque a gente tá falando de dois grandes nomes que por muito tempo ficaram na WWE, né? O Randy Orton está até hoje, John Cena está mais afastado, mas isso não anula o fato de que essa foi uma grande rivalidade que a gente teve na WWE. Na 6ª posição, eu vou colocar a rivalidade entre o The Game Triple H e Stone Cold Steve Austin. Cara, essa também foi uma outra grande rivalidade que tivemos, porque a gente tinha um Stone Cold que estava muito em alta, nesse período aí é o período muito em alta do Stone Cold, o período que o Stone Cold quase fez sucesso. Na realidade não só esse período, o Stone Cold no tempo dele de wrestling ativo ele sempre fez sucesso, sempre esteve em alta. E o Triple H também estava muito em alta nesse período aí. Então a gente tinha dois nomes que eles estavam rivalizando, fizeram grandes combates bastante frenéticos, que eu achei muito impressionante dessa rivalidade, é que ela foi muito frenética, né? Muito por causa do Stone Cold, mas o Triple H também trouxe momentos bem interessantes, quando o Triple H, tipo, ele ia aplicar o finalizador dele, o pedigree, no Stone Cold, parecia que ia ganhar, o Stone Cold ia lá, dava kick out, depois o Stone Cold ia lá, dava stunner, e cara, foi uma rivalidade que, assim, ela tem muita variabilidade, também questão de estipulações, eles se enfrentaram em várias estipulações diferentes. E também tem até momentos na rivalidade, pra você ter uma ideia como que ela foi diferenciada, que teve momentos que até os dois se uniram, cara. Os momentos que os dois se uniram, faziam tag, aí os dois viravam um double champion, sabe? Então, tipo assim, foi uma rivalidade que eu achei muito interessante, a variedade delas, o que teve não só de os tempos, assim, da rivalidade, o que acontecia, tem a hora que eles se uniam, tinha uma hora que rivalizavam, tinha uma hora que viravam campeões de duplas. Então, assim, foi uma rivalidade que eu achei muito impressionante, o quão eles variaram, né? Eles variaram bastante, não só as estipulações, como também as atitudes dos dois. A gente nunca sabia o que ia acontecer, no que ia dar, se uma hora um ia se unir ao outro, se outra hora os deuses iam se enfrentar. Então, sinceramente, assim, foi uma rivalidade muito interessante e com certeza uma das melhores da história da WWE. Na 5ª posição, eu vou colocar a rivalidade entre Undertaker e Shawn Michaels, cara. Uma outra grande rivalidade que tivemos na WWE. Rivalidade essa que rendeu dois grandes combates em WrestleMania. E cara, eu achei muito impressionante o fato de que a gente tinha um Undertaker que estava invicto no WrestleMania, o cara que era tido, e até hoje é tido como o melhor nome de WrestleMania, e o cara que era tido como o Mr. WrestleMania, o cara que ele fazia os melhores combates de WrestleMania. A gente tinha esses dois nomes se enfrentando, e a gente teve dois grandes combates. O segundo eu acho que a maioria classifica, eu particularmente classifico como o melhor combate de WrestleMania, que foi no caso aquele combate entre os dois, que ocorreu na WrestleMania 26, onde a gente teve a aposentadoria, digamos assim, do Shawn Michaels nos rings, que ele aposentou de ser um wrestler ativo na WWE. Então a gente tinha esses dois se enfrentando, e tivemos dois grandes combates, e combates que eu acho que os nervos ficaram um pouco à flor da pele, porque a gente tinha dois nomes se enfrentando, e muitos na cabeça que o Shawn Michaels poderia quebrar essa streak aí do Undertaker. Mas que acabou não acontecendo. O Undertaker venceu esses dois combates. E no segundo a gente teve lá a aposentadoria do Shawn Michaels. Mas tivemos um grande combate. Na 4ª posição eu coloquei Undertaker contra Triple H. Vocês se lembram muito bem que quando estávamos perto da WrestleMania 37, eu fiz um vídeo falando dos 5 melhores adversários
de Undertaker na WrestleMania. E o Shawn Michaels ele ficou na frente do Triple H. Mas eu coloquei isso pelo fato de que o combate do Undertaker contra o Shawn Michaels na WrestleMania 26 eu ter achado o melhor de WrestleMania. Por isso que para mim Shawn Michaels foi o melhor adversário de Undertaker em WrestleMania. Porém, se você pegar a rivalidade no geral, do jeito que eu peguei, eu acho que o Triple H ele fica assim à frente do Undertaker, porque a rivalidade no geral do Triple H eu achei melhor do que a do Shawn Michaels. Porque a gente teve 3 grandes combates entre os dois, todos 3 com grandes rivalidades muito marcantes e com um final muito interessante, porque o terceiro combate entre os dois e o último em WrestleMania especificamente foi muito legal, porque o Undertaker venceu todos esses 3 combates e o Undertaker no final deu um final muito interessante, porque a gente tinha um Undertaker vencendo o Triple H e o Shawn Michaels como juiz, e teve até um momento em que a gente pensou que o Undertaker ia ter sua streak quebrada naquela WrestleMania, porque o Shawn Michaels aplicou um Swing Chin Music no Undertaker e depois o Triple H aplicou um Pedigree, porém o Triple H foi lá e deu kick out. E mais adiante o Undertaker acabou vencendo o Triple H. E foi um combate tão interessante que no final depois os 3 saíram abraçados e depois os fãs saíram aplaudindo os 3. Porque o Shawn Michaels também, apesar de naquele tempo ele já estar afastado dos rings, também foi um grande nome de WrestleMania. Então a gente tem esses 3 aí e muitos fãs até apontam que era para ter sido justamente esse combate da WrestleMania 28 entre Undertaker e Triple H, o combate no qual Undertaker devia ter aposentado dos rings. Na terceira posição eu coloquei Stone Cold contra The Rock. Essa daí que foi uma grande rivalidade que tivemos, uma das grandes rivalidades não só da Attitude Era, mas também da história da WWE, porque a gente tinha lá os 2 grandes nomes da Attitude Era. Stone Cold nem preciso falar, e o The Rock também, um outro grande nome daquele período. E cara, eu nem preciso dizer que essa foi uma grande rivalidade, porque ela teve muitas coisas. Ela teve combate de WrestleMania, teve também os dois se enfrentando até mesmo em Survivor Series, e até plot twist essa rivalidade teve, como por exemplo lá aquele plot twist do Vince McMahon se unindo ao Stone Cold para atacar o The Rock. Esse é um grande plot twist, até porque no passado Stone Cold e Vince McMahon eram grandes rivais. E daí esse foi um grande plot twist da WrestleMania 17. E fora que foi seguido de um grande combate entre os dois, né? Depois, é uma coisa que eu achava muito interessante, é que variava muito essa rivalidade. As trocas de papéis eram muito grandes. Então eu acho que com certeza ela não merecia uma outra posição senão essa terceira. Porque a gente fala de 2 grandes anos naquele período lá que rivalizaram durante um longo período. E como sempre rivalizando não só as coisas que aconteciam, mas como também os papéis dos dois. Porque uma hora o The Rock era o heel, outra hora o Stone Cold era o face. Eu falo face, mas na realidade o Stone Cold nem sempre foi face, né? Ou aliás, ele nunca nem foi face, ele foi twinner. Mas o Stone Cold era tido como o heróizinho da storyline. Em outros momentos o The Rock ele era o face, e em outros o Stone Cold era o heel. Então eu acho que essa rivalidade aí, ela não merece outra posição senão essa daí. Na segunda posição eu vou colocar Stone Cold contra Vince McMahon. Essa que para muitos foi a melhor rivalidade da história da WWE. Mas eu particularmente acho que essa foi a melhor rivalidade da Attitude Era. Se for olhar da história, eu acredito que ela fica atrás só de uma, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas enfim, cara, essa foi a melhor rivalidade da história da Attitude Era. Porque a gente tinha um cara que era o top guy daquele período, que no caso é o Stone Cold. O tempo todo ele recebendo push, sendo o nome lá o destaque. A gente tinha o Vince McMahon, que oficialmente ele nem era lutador, mas o Vince McMahon vivia rivalizando com o Stone Cold. Anteriormente vocês viram que eu falei da rivalidade do Stone Cold contra o The Rock, mas essa rivalidade foi gerada graças a essa rivalidade do Stone Cold contra o Vince McMahon. O Stone Cold começou a rivalizar lá com o Vince McMahon, e o Vince McMahon começou a ter aliados, começou a ter stable, e um dos aliados dele naquele período era o The Rock. Foi mais ou menos aí que começou a rivalidade do Stone Cold com o The Rock. Não só isso, mas também essa rivalidade hoje há outras grandes rivalidades, como por exemplo a do Stone Cold contra o Triple H, contra outros nomes também. Então foi uma rivalidade muito interessante, que ela deu origem a outras grandes rivalidades que eu citei aqui na lista, mas também que muitos fãs gostam hoje. E com certeza para mim essa aí foi a melhor rivalidade da Attitude Era. Eu não acho que ela tenha sido a melhor rivalidade da história da WWE. Eu acho que ela fica só atrás de uma. E a gente vai falar dela justamente agora. Porque na primeiríssima posição eu vou colocar aqui o Heartbreak Kid de Shawn Michaels contra o The Game Triple H. Meus amigos, o que dizer essa rivalidade? Foi uma rivalidade que o início dela foi bem interessante, digamos assim. Porque
a gente teve o Triple H traindo o Shawn Michaels, atacando ele. E depois, pouco tempo depois dessa traição dele, o Shawn Michaels foi atacado de novo. E o Triple H negando que não tinha sido ele, que não foi ele, não foi ele. Aí foi descoberto que foi o Triple H. E o Shawn Michaels depois começou a vazar com o Triple H. E essa foi uma grande rivalidade, porque a gente tinha não só os dois grandes nomes daquele período lá, que no caso era o Triple H e o Shawn Michaels, como também a gente teve grandes coisas nessa rivalidade, como por exemplo a formação de, ao meu ver, particularmente a melhor stable da história da WWE, que foi o Evolution. E essa stable grandiosa aí que foi formada, e também a gente teve o primeiro combate Elimination Chamber, que diga-se de passagem foi ganho pelo Shawn Michaels, mas que foi um grande combate também. Então são coisas como essa que, ao meu ver, levam essa rivalidade aí a ser a melhor da história da WWE. Mas essa é a minha opinião. Se você não concorda, deixa a opinião de vocês nos comentários, coloca a lista de vocês nos comentários, para vocês quem vocês acham que foi a melhor rivalidade. Deixe seu like, se inscreva no canal, até a próxima e fui.